Boa noite, igreja. Que igreja linda, maravilhosa. Como todo aniversário tem presentes. Tem ou não tem? E hoje nós temos presentes para o aniversário da nossa igreja. Os irmãos que vão passar pelas águas do batismo. Cadê vocês? Aleluia. Deixa eu abrir meu celular. Vamos dar início? Festa, hein, igreja? Hoje é dia de festa. Duplicada, hein? Aniversário e batismo. Luciano Souza. Glória a Deus. Pode ir, fica aí, bebê. Aperta o botão aí, está com o botão aí. Glória a Deus. Aleluia. Você mais pra frente vai deitar. Luciano, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Geraldo Nestor. Geraldo Nestor. Aleluia! Lúcio Henrique. Irmão Lúcio, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Emily Breda. Emily, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Senhor e Salvador da sua vida? Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sara Silva e Mateus Silva. Sara e Mateus, vocês creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Sim, sim. Mediante a sua pública confissão de fé, mediante a pública confissão de fé de vocês, eu, como ministro do Evangelho, os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Letícia da Silva. Letícia, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Samuel Bernardes e Gustavo Bernardes. Samuel e Gustavo, vocês creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Sim. Sim. Mediante a pública confissão de fé de vocês, eu, como ministro do Evangelho, os batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amanda Flávia e Bruno Davi. Amanda. Bruno e Amanda, vocês creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Sim. Mediante a pública confissão de fé de vocês, como ministro do Evangelho, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Carlos Roberto. Carlos Roberto.
Salvador da sua vida? Creio. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Natália, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Davi Rezende, Isaac Rezende. Família da pastora Vanessa Rezende. Isaac e Davi, vocês creem em Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Mediante a pública confissão de fé de vocês, eu, como ministro do Evangelho, junto com a mãe de vocês, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos Vinícius. Aleluia. Marcos Vinícius, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Com certeza. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gabriele Cristina. Gabriele, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Stephanie Luiza. Stephanie, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
como Senhor e Salvador da sua vida? De todo o meu coração. Amém. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graziele, você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública confissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês creem em Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim. Sim. Mediante a pública confissão de fé que vocês fizeram, nós, como ministro do Evangelho, os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus!
seu lugar e vamos orar por essas vidas. Mais uma vez abençoando esses que passaram pelas águas do batismo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por cada vida que confessou o Senhor como Salvador nessa noite publicamente. E nós colocamos a vida deles diante do Senhor, a família deles diante do Senhor. Deus, que eles sejam fortalecidos a cada dia, constantes no Senhor, transbordante na obra do Senhor. Nós a abençoamos com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em que Cristo está. E nós te agradecemos. Muito obrigada. Amém e amém. Vamos celebrar